Hoje, então, obstáculos ao aprofundamento espiritual. Nós temos o texto que vai aparecer ali, você confere em sua Bíblia, eu trouxe algumas versões para ilustrar e para aprofundar. Vamos ler então, o texto diz, podem projetar para nós: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. A NVI coloca dessa forma: livremo-nos. A NVT diz: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. A Nova Almeida diz: livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Olha só. E a NTLH diz: deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Então, o texto conhecido, já trabalhei o verso 1 e 2 aqui, mas eu trouxe hoje esse recorte deste texto, porque é importante dentro do nosso tema nós entendermos. O verso 1, ele fala de nuvem de testemunhas. Então nós olhamos para o contexto do capítulo 11, nós temos uma nuvem de testemunhas. E o final do verso 1 fala de uma corrida que nós temos, a corrida que nos está proposta. O autor está usando, lembrando aos seus ouvintes uma realidade que eles conheciam dos jogos. O corredor, as pessoas que estavam acompanhando os jogos e às vezes aplaudindo, e ele usa essa figura para eles entenderem o que realmente Deus desejava para a vida deles, né? Qual o ensino que eles queriam passar ali, o autor queria passar. Então ele fala antes do texto lido, de testemunhas, Hebreus 11, e ele está pensando naquele grupo que assistia os jogos. E ele está falando depois do que nós lemos, que tem uma corrida a ser percorrida. E nesse meio nós temos aqui algo importante, que ele está falando aqui sobre peso e sobre pecado. Sobre peso e sobre pecado. É interessante que nesse texto o autor faz distinção do peso, que não é pecado, mas pode abrir a porta para o pecado, e o pecado propriamente dito. O autor está dizendo que tem que se livrar dessas coisas. Então é uma exortação séria aqui, trazendo dois assuntos importantes. Então a NVI diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha, ou a NVT, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos. Então a gente tem que pensar naquela figura do atleta. O atleta tem que estar bem preparado fisicamente, tem que ter uma vestimenta adequada. Então a figura aqui que ele desenvolve é essa do atleta. Então peso ou qualquer coisa que prejudicasse o processo ali dos jogos do atleta, né, a sua desenvoltura, tinha que ser tirado. Ele tinha que ter cuidadoso com isso, porque peso não combina com o atleta, nem na sua forma física, nem na sua vestimenta. Ele tem que estar leve. Isso é importante, a gente ter essa visão do que está pensando o autor bíblico, para a gente entender a lição espiritual. Então, na corrida, ele tem que ter esse cuidado. Então, o autor diz: se livrar do peso. A pergunta hoje é: o que pode ser o peso para nós? Porque havia coisas que podiam prejudicar o atleta. Livrem-se do peso. Então, o peso pode ser simplesmente um hábito ruim. Um hábito ruim. Que num primeiro momento talvez não seja um pecado, mas que pode levar você ao pecado, ou pode abrir a porta para o pecado. O peso, por exemplo, eu estou falando de coisas que nós vivemos, todos nós, pode ser a nossa agenda alucinada, as coisas que nós fazemos, que nós colocamos em nossa vida, no nosso dia a dia, que num primeiro momento não é pecado, mas que atrapalha a gente. Atrapalha você, me atrapalha a ser aquilo que Deus deseja, é peso. Por exemplo, o autor aos Hebreus, então volta a dizer, se você não entendeu o contexto, você não vai entender o texto. Ele está falando para a gente que estava tendo algumas dificuldades na caminhada da fé,
pessoas que saíram do judaísmo, mas estavam trazendo algum legalismo, algumas coisas que não deviam fazer parte da vida espiritual, e aquilo era um peso, e estava se transformando num peso. Por isso uma linguagem específica no primeiro momento para aquele contexto. Eles não poderiam mais viver com aquele estilo de vida, com aquela agenda passada judaica. Agora é um novo caminho, agora é pensar em olhar para Jesus, é nova aliança. Então tem muitas coisas que são peso em nossa vida. O que você hoje está pensando, pode pensar? Alguma coisa que é um peso, e que pode prejudicar a sua jornada de fé e o seu aprofundamento espiritual. Essa é a questão. Agora, quais os prejuízos que o peso traz? Não importa o que seja, de repente você está identificando alguma coisa em sua vida, não importa o que seja, mas eu percebi 3 coisas aqui. Primeira coisa é que o peso limita suas ações como servos de Cristo, como servo de Cristo. Limita, o peso limita. Você não vai fluir como deveria, você não vai desenvolver a sua vida espiritual como deveria, você não vai realizar o seu ministério como você deveria, você não vai desenvolver os seus dons espirituais como você deveria, você fica limitado. E às vezes a gente percebe pessoas assim, porque tem peso. Algumas coisas estão limitando esse irmão, essa irmã, essa pessoa é uma salva, é um crente, é membro de uma igreja, mas o peso está limitando as suas ações, não deixa a pessoa fluir como deveria. O que está prejudicando você? Então o peso em si não é pecado, mas pode limitar as suas ações. Por isso nós temos que ter discernimento da nossa vida, as nossas escolhas, o que a gente traz para a nossa vida, o que a gente traz para o nosso cotidiano, porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Por isso o autor aos Hebreus é bem específico aqui, usando a linguagem do atleta. Ele diz: olha, nós temos uma testemunha, temos uma nuvem de testemunhas, tem muita gente aí de exemplo, e nós temos uma corrida para ser percorrida, mas nesse meio aí nós temos que pensar em nossa caminhada, em nossa vida. Então quem deseja ser um canal de bênção nas mãos de Deus, meus irmãos, precisa se livrar do peso. Amém? Um segundo prejuízo é que o peso, ele prejudica seu foco com distrações. Peso pode ser distrações. Nós vivemos um mundo muito fantasioso, um mundo muito, a pós-modernidade, inclusive, a metáfora é essa, de uma mesa com muitas opções de comida, e você tem que escolher, e se você escolhe uma coisa, a outra você não vai poder, e você fica na crise, a crise da escolha. Por isso, meus irmãos, a vida oferece muitas coisas, e tem muitas coisas que nós, como cristãos, servos de Deus, podemos trazer para a nossa vida, e isso que a gente trazer distração. E eu não vou ser aquilo que Deus quer com distrações. Aquele ser que promove as distrações, nós conhecemos, que é Satanás. Ele promove distrações, ele traz distrações para os crentes não serem aquilo que eles devem ser. Nós estamos pensando no peso, pensamos em escolhas, em hábitos, em agendas e comportamentos, e vai tirando o seu foco. As distrações tiram o foco. Então primeiro limita você, depois tira o seu foco. É interessante que Paulo, no capítulo 7, um bom texto para a família e para solteiros também, quando Paulo fala sobre relacionamento, sobre casamento, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz algo interessante. Ele diz assim: olhe só, digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente. Olha só, está falando de casamento, de relacionamento santo, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Sem distração alguma. A NVT diz, com o mínimo possível de distrações, porque
é uma realidade que nós somos levados às vezes para algumas coisas. Ele dá o mínimo de distração possível aí, para que vocês consagrem a vida ao Senhor, a família, o casamento, o contexto lá. Mas a ideia é essa: existem distrações, e o peso pode ser uma distração em sua vida, e você não vai avançar, e não vai desenvolver a sua vida, e não vai primeiro ter um aprofundamento espiritual que Deus deseja. Terceiro, o peso atrasa seu processo de crescimento espiritual. Atrasa. O mesmo texto, o livro de Hebreus diz que algumas pessoas deveriam ser mestres, não eram, mostrando que houve um atraso. A Nova Bíblia Viva diz, olha, afastemos de nós, vamos ler juntos? Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Meus irmãos, na vida prática, vê se não é assim. A gente quer avançar. Você quer que seus filhos avancem, estudem, aprendam, que eles não fiquem atrasados. As crianças que são, que têm uma desenvoltura boa, os pais ficam felizes. Meu filho está avançado, era para estar nessa série, já está na outra, já aprendeu um idioma, papapá, não quer? Porque há uma competição salutar na sociedade. Às vezes não, mas a gente quer dar a melhor educação para os nossos filhos, tranquilo. E a gente fica feliz quando os nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes estão crescendo, beleza. Agora, na vida espiritual tem que ser a mesma coisa. Olha o que diz nessa versão ilustrativa, né? Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Isso significa que tem coisa que pode atrasar, prejudicar a caminhada espiritual. E isso acontece com peso. Peso deixa as pessoas mais lentas. Peso deixa as pessoas mais lentas. Vamos pensar nessa ideia. Tem duas pessoas correndo. Uma está com a mochila cheia de pedras. Ele está fazendo um esforço para correr. E o outro está sem nada. O outro está mais leve. Não é? Quem já leu O Peregrino já aprendeu sobre isso. Não é? Então, atrasa o processo de crescimento espiritual. Então, eu tenho que pensar o seguinte: se alguma coisa, mesmo que aparentemente seja uma coisa boa, uma agenda, um hábito, mas está atrasando o meu crescimento espiritual, prejudicando, eu tenho que retirar. A linguagem aos Hebreus é essa: livrem-se, livrem-se. Então, olha só, meus irmãos, o peso limita suas ações como servo de Cristo. Então, se você quer ser aquele servo de Cristo aprovado por Deus, tem que tirar o peso. Prejudica seu foco com distrações. Tem muitos crentes distraídos aí, bobeando, não é? Atrasa seu processo de crescimento espiritual, porque o crescimento espiritual é um processo, leva a vida toda, tem etapas, e eu não posso prejudicar o meu crescimento espiritual. Estou pensando em aprofundamento espiritual. Mas o texto fala de pecado também, não só de peso. E a segunda parte diz, olha só: livremo-nos do pecado. Eu puxei ali o início do versículo para fazer contexto, né? Livremos do pecado que nos envolve. Livremos do pecado que nos atrapalha. Livremos do pecado que tão firmemente se apega a nós. No bom ensino bíblico, a gente sabe que nós nascemos de novo, mas ainda lutamos com algumas coisas quando estamos no corpo do pecado. Nós agora, o crente tem duas naturezas. O ímpio só tem uma natureza, a natureza do pecado. O crente tem duas naturezas. Ele nasceu de novo, mas ele ainda luta com algumas coisas nesse corpo limitado. Por isso que ele tem a opção de não pecar. Ele quer agradar a Deus, coisa que não acontece com o ímpio. E o texto está falando sobre isso: o pecado que firmemente se apega a nós. Livremos do peso e do pecado, ou que nos atrapalha. Então notem bem que o pecado nunca é uma coisa boa, é sempre uma coisa ruim. Uma definição teológica básica: o pecado é errar o alvo, é deixar a vontade de Deus e fazer a própria vontade, é transgredir a lei de Deus. Isso seria uma definição de pecado. E o Novo Testamento faz coro com o autor aos Hebreus. Quer dizer, você pega esse assunto, parte do livro e vê o que o Novo Testamento está falando sobre esse assunto. Quão sério é isso? E Paulo vai dizer aos Efésios, Tiago e Pedro: olha só, livrem-se
É o mesmo termo usado. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Então nós já estamos ampliando aí. Tiago diz, portanto, estudamos aqui, tratamos do livro todo, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Pedro diz, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Tudo isso nós lutamos em nosso dia a dia. Maledicência, hipocrisia, todos nós, orgulho, impurezas, e nós entendemos que lutamos porque nós temos o discernimento novo do Espírito Santo. O pecador não, ele está profundamente perdido no pecado, mas o crente não, ele luta porque agora ele sabe a vontade de Deus, ele tem discernimento, ele percebe se ele é um salvo de verdade. Então o Novo Testamento faz coro com o autor aos Hebreus. O ensino, então, do Novo Testamento é para a gente tirar tudo isso. Livrem-se, e as listas são grandes, muitas coisas aqui. O que é importante é que tanto o peso como o pecado prejudicam a nossa jornada espiritual e o nosso aprofundamento espiritual. Ninguém no pecado vai ser aquilo que Deus quer que ele seja. Agora, a mesma pergunta que nós fizemos para o peso, devemos fazer para o pecado, os prejuízos. Vamos pensar num crente. Primeiro, retira a sua alegria espiritual. É um salvo, perdeu a alegria, e nos termos bíblicos, perdeu a alegria até da salvação. Perdeu o pique. Tanta gente nós vemos assim, não é? Que pequenos comportamentos errados ou maiores, não importa o tamanho, comportamentos pecaminosos, aquilo vai tirando a alegria espiritual, e não dá para ter alegria espiritual no erro. No pecado não dá. Os exemplos são vastos na Bíblia de gente que no pecado se afastou de Deus, porque o pecado retira a nossa alegria espiritual. Então uma das coisas, se eu quero ter alegria espiritual, eu tenho que analisar a minha vida e talvez, reconhecendo alguns pecados, confessar a Deus, para que haja restauração e essa alegria volte. Notem que o assunto é vasto, de uma pequena porção da palavra de Deus. Então o comportamento que não está alinhado com a palavra de Deus vai produzindo uma frieza espiritual. Isso acontece com muita gente, com membro de igreja, com membro da PIBs, com qualquer um pode acontecer. Comportamentos inadequados são os ladrões da alegria do cristão, vão retirando a alegria, vai minando a alegria, a pessoa não tem mais alegria, ela perdeu a alegria. Por isso, deixa o peso e o pecado que nos envolve. Primeira coisa que acontece é isso, retira a sua alegria. Segundo, impede sua dinâmica de integridade. Nós, como fomos salvos, agora o padrão é novo, é de integridade, é diferente. Eu tenho agora que seguir uma dinâmica de integridade, de retidão. Eu estou diante de Deus e dos homens, e a minha vida tem que estar discurso e prática, não é? O John Stott resumiu no livro dele, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Interessante, ele diz, integridade é a qualidade de uma pessoa integrada, está tudo conectado. Eu não posso ser uma pessoa na igreja, uma pessoa na empresa, uma pessoa na igreja, uma pessoa na faculdade, uma pessoa na igreja, diferente na sala de aula. É uma pessoa integrada, leva os valores de Deus, não é? Isso é uma visão, inclusive, hebraica, que Jesus quer resgatar do sentido correto. Eu viver uma vida na presença de Deus quando ele condena os fariseus. A visão que a gente aprendeu, a visão errada, não é? Você pode ser cristão no domingo, na segunda-feira ser que você quer que agir de qualquer maneira, não. Integridade é a qualidade de uma pessoa integrada, quer dizer, há uma convergência entre palavras e ações. E isso é uma bênção. Mas quando uma pessoa vive no pecado, ela impede essa dinâmica, porque no pecado não tem integridade, não pode ter exercício da integridade, não é? Essa linguagem. Então, ou você está na estrada da integridade, ou no caminho do pecado,
você tem que escolher. E se você está no pecado e está percebendo que isso está prejudicando a sua vida, você não está sendo aquilo que Deus quer que você seja, você tem que confessar a Deus e trabalhar isso. Livrar-se disso é a linguagem do texto. O nosso inimigo novamente deseja que as pessoas fiquem presas ao pecado e não se tornem semelhantes a Cristo. O que é ser discípulo? É seguir o exemplo do Mestre. Nós somos aprendizes, não é? Nós olhamos para Jesus, Ele é o nosso modelo de integridade e de fidelidade. Mas se há pecado, a integridade fica comprometida. Então, largar aquilo que não é santo é o caminho de pessoas íntegras, não é? Isso é a postura adequada. Então eu tenho que me manter no caminho da integridade, abandonar o pecado, ver o que eu estou valorizando, ver com quem eu estou andando, porque isso também pode prejudicar a minha jornada. As pessoas hoje ouvem tudo, não avaliam, ouvem conselhos de ímpios. Quem está te influenciando? Isso pode prejudicar a sua jornada. Quem são os seus mentores? O Lance Witt diz sobre isso, ele fala, se você quer crescer, olha só que declaração, se você quer crescer e quer perseverar na corrida da vida, você precisa conviver com homens e mulheres que têm paixão por Deus. Paixão por Deus. Quando a gente quer levar a nossa vida a sério, a gente pergunta qual o livro que é bom para a gente ler, qual o programa que a gente pode ver, qual a conferência que a gente pode participar, qual a melhor leitura que está aí boa para a gente ler, porque a gente quer receber coisa boa de gente boa, e coisa boa de gente boa vem de gente comprometida com Deus, gente íntegra. Quando nós estamos pensando agora na família, a gente quer ouvir gente boa, não é, irmão Edson? Gente que vai trazer alguma coisa para a nossa vida conjugal, ajudar a gente, ajudar a nossa vida espiritual, a nossa família. É gente comprometida, homens e mulheres que têm paixão por Deus, paixão pela família, paixão pela igreja. Eu tenho visto um monte de canais hoje no YouTube de gente que perdeu a paixão pela igreja e está fazendo um caminho inverso, falando mal da igreja, falando mal da vida cristã, falando mal de Jesus. É lixo. Então essa declaração é importante e a gente tem que ter esse discernimento, meus irmãos. Tem que ter gente comprometida. Eu louvo a Deus pelas pessoas comprometidas que eu tive ao longo da minha vida, aquelas que eu tenho hoje. Eu estou aberto para conhecer mais. Eu quero ter gente boa do meu lado, para abençoar a minha vida, gente apaixonada por Jesus, para me dizer, ó Evaldo, ó, é isso aí está errado, para me ajudar, porque eu preciso de homens e mulheres que têm paixão por Deus, pela igreja. Quando nós estamos pensando em tudo isso, de aprofundamento, esse é um ponto a se pensar. O que você precisa abandonar hoje, que está prejudicando a sua jornada? E terceiro, o pecado também enfraquece seu testemunho cristão. Enfraquece mesmo, porque não há autoridade. Se você não está recebendo de Deus, você não tem o que dar, fica aquela coisa sem graça, sem soça, porque lembra, perdeu também a alegria espiritual, então fica aquela coisa assim meio sem graça, e não há um testemunho que nós somos chamados a cumprir a nossa missão no mundo. Nada pode nos impedir, quando nós temos tantos ataques à igreja e aos cristãos, porque o inimigo não quer que a gente cumpra a nossa missão, receber esse poder, a descer o Espírito Santo sobre vós, e vocês serão testemunhas. O objetivo é esse, é testemunhar. Então nós devemos testemunhar o Evangelho a este mundo. Pedro diz, capítulo 3, 15, olha só, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha só. As pessoas estão ávidas, estão desejando, estão buscando, o que nós temos para oferecer, mas ele diz, antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. E quando você santifica Jesus como Senhor, você trabalha tudo, você olha para dentro de si, você confessa os seus pecados,
você quer viver uma vida santa. E aí você fortalece o seu testemunho. Você então pode responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Que você tem relacionamento sério com Deus. Meus irmãos, por que nós devemos abandonar o peso e o pecado? Porque prejudicam a nossa profundidade espiritual. Mas o texto final diz, nós temos que cruzar a linha de chegada. Lembra? Retomando a figura que ele usa do atleta, tem que cruzar a linha de chegada, peso e pecado, tem que cruzar a linha de chegada, tem que vencer, tem que me livrar, abandonar. E ele diz então no 12:1 final, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos ler juntos? E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós temos uma corrida, e a palavra corrida ali, meus irmãos, traduzida ali no grego, ela vem da raiz da palavra agonia, é esforço, é um tiro longo, a gente sempre fala isso, é uma maratona. Corramos com perseverança a corrida, é algo que tem que ter esforço, mental, espiritual, emocional, foco em Deus, agonia, isso mostra que não é fácil, essa é a ideia do texto. Por isso nós temos esses desafios hoje, retirarmos os obstáculos, porque nós queremos profundidade espiritual. E para terminar, o Ronaldo Lidório, falando sobre liderança e integridade, ele diz, olha só, nem todos os caminhos do Senhor são fáceis, mas todos são caminhos de amor. Amém, irmãos? Nem todos os caminhos do Senhor são fáceis. A vida cristã não é fácil, ser discípulo de Jesus não é fácil. Quem disse que é fácil? Não está entendendo a Bíblia. Todos os caminhos do Senhor, nem todos os caminhos do Senhor são fáceis, mas todos são caminhos de amor, porque é bom você ser aquilo que Deus quer que você seja, é bom você ser santo, é bom você ter autoridade nas Escrituras, é bom você conhecer a Deus, é bom você andar com pessoas que amam a Deus, é bom você levar outras pessoas aos pés de Cristo, e isso tudo depende de um relacionamento profundo com Deus, não de vida religiosa somente. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. Então, meu incentivo nessa manhã a você, continue a sua corrida, mas não corra de qualquer jeito, livre-se do peso e do pecado. Sempre nós teremos esses desafios, todos nós, peso e pecado. Eu preciso identificar, eu preciso abandonar, e eu preciso terminar a minha corrida, para a glória de Deus. Amém? Deus nos abençoe.